Então, se você está aqui é porque você está interessado ou está interessado em como é que nós vamos encaminhar uma petição inicial mais enxuta, que dialogue, que vá ser lida atentamente pelos servidores, pelos magistrados da Justiça Estadual, da Justiça Federal, né? Me parece que o grande desafio é não tentar fazer da petição inicial uma cortina de fumaça. Quer dizer, se escrever muito para que, na ilusão de que por muito escrever, terá mais chances. Muito pelo contrário, né? É a ideia da suficiência. Descrever, como diz a petição inicial, o pedido com suas especificações, o fato e os fundamentos jurídicos no direito previdenciário é o desafio de detalhar. Imagine uma aposentadoria rural por idade. Eu tenho que comprovar o trabalho de atividade rural por 15 anos, que é o período de carência, né? Imagina o artigo 39 da Lei 8.213, que fala dos direitos do segurado especial, ou vai no artigo 48 desse mesmo diploma legal, que fala sobre aposentadoria por idade, parágrafos 1º e 2º, que fala sobre aposentadoria rural por idade. Vai exigir a comprovação de trabalho rural por 15 anos, vai exigir idade mínima menor, né? 60 anos o homem, 55 anos a mulher. Ok, então, já que houve esse trabalho, vamos colocar aqueles períodos, né? Olha, de tanto a tanto, período de... veja, a legislação exige a comprovação do trabalho no período imediatamente anterior ao requerimento. Quer dizer, o ponto central da controvérsia não é aquilo que foi feito lá no passado, na década de 60, década de 70, quando tinha 12 anos, 20 anos, não para a aposentadoria rural por idade. O que importa é o período imediatamente anterior ao requerimento, basicamente, para fins didáticos, os últimos 15 anos de trabalho da pessoa. Então, muitas vezes se perde em detalhamento de como era o trabalho rural na infância, com quem era. Então, nada disso, isso está complicando o negócio, né? Então, objetivamente, de período a tal, trabalhou no imóvel de terra que era de sua propriedade, ou que era cedido, ou era imóvel de terra de alguém, ou era uma condição de como produtor rural, ou como segurado especial, ou como diarista. Ou como empregado rural. Então, detalhar período a período, aonde foi feito esse trabalho rural, o desempenho da atividade rural, para quem foi feito, se vendia, ou, caso produtor rural, se vendia ou se era apenas para consumo, quais os elementos que estão no processo que demonstram essa afirmação, né? Colocando de maneira clara, enxuta, veja, em uma linha faz isso por período, né? Ou detalha esses períodos, de maneira que quem lê, coloque-se no lugar de quem vai ler, quem lê está compreendendo de maneira a ser facilitado um juízo de mérito sobre o que você está postulando. Não é assim, não, cada um faça o seu, não pode-se pensar assim, né? Mas a questão é, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Quer dizer, você quer ser feliz, quer ter um resultado bom no processo, quer que o processo ande, ou você quer discutir se vai cooperar ou não vai cooperar, quando nós temos um princípio da cooperação processual no artigo 6º, né? Então, como facilitar a defesa do órgão previdenciário? Como facilitar a eventual conciliação, acordo que se possa ter, né? Muitas vezes há assim uma recalcitrância em relação a acordos. Há acordos que são bons para o segurado e para a segurada, há outros nem tanto, né? Mas há acordos bons e posso ter uma solução favorável, sem sentença de mérito propriamente dita, né? Já vi casos, e não poucos, em que o INSS propõe um acordo para conceder o benefício, a parte autora não aceita, e no final das contas há uma sentença de improcedência, porque o juiz, a despeito daquela proposta de acordo feita pelo INSS, compreende que não estão comprovados os requisitos para a concessão do benefício. Tudo isso tem que estar no horizonte da advogada ou do advogado previdenciarista, a importância da cooperação, e disso se trata, né? Diz, olha, os fatos são esses, a norma jurídica que me ampara está aqui, não precisa trazer longas transcrições de precedentes jurisprudência. A maioria dos juízes, especialmente os especializados, né, a Justiça Federal é mais especializada do que a Justiça Estadual, porque há milhares de demandas envolvendo benefícios previdenciários, né, a maior parte das demandas que tramitam na Justiça Federal é de natureza previdenciária, né, ali todo um investimento da formação dos magistrados, cobrança nos concursos públicos envolvendo questões previdenciárias, e o juiz estadual tem aquela questão previdenciária acidentária apenas, ou de competência delegada, mas com inúmeras outras atribuições, com competência muito diversa na área civil. Então, de maneira geral, um precedente importante. Quais são os precedentes que importam? Vamos hoje, os mais importantes: Supremo Tribunal Federal, repercussão geral, ou Superior Tribunal de Justiça, a primeira sessão do SJ, com seus representativos de controvérsia, ou súmula, ou representativo de controvérsia da TNU.
Na sequência, eu vou para os tribunais regionais federais, né? Quer dizer, se eu tenho um representativo de controvérsia no STJ, eu posso recortar ali a emenda daquele representativo de controvérsia, eu sou a parte que importa daquela emenda, né? E não preciso colocar outros 20 precedentes, porque daí começa o servidor ou analista atrás dos fatos que realmente importam. Cadê o que importa? Cadê o que importa? Onde é que tá? Não tem. Você perdeu na jurisprudência e cadê? Aonde que houve o fato? E aí, percebe? Então, a ideia é a objetividade, a suficiência, a clareza, de maneira a bem demonstrar os fatos que amparam a pretensão e os fundamentos jurídicos que estão também respaldando o pedido que se coloca ao final. Eu coloco aqui num slide adiante: clareza, objetividade, cooperação, especificidade, contextualização, amparo normativo e jurisprudencial. Nossa, isso aqui dá uma exigência, né? Mas tudo isso é a ideia, assim, de você fazer também uma boa imagem do seu escritório, de fazer uma boa imagem de você como profissional. Um bom profissional sabe como dialogar, sabe como se dirigir, não é, a um órgão jurisdicional. Então, desde uma fonte elegível, muitas vezes uma petição inicial vai trazer ali documentos printados, receitas médicas, imagine uma ação de concessão de benefício por incapacidade laboral, né? E aí vem a petição inicial e junta ali alguns atestados médicos com aquela letra que ninguém consegue entender o que está ali, e ainda mais printado daí que é ilegível aquele documento. Que vai servir para quê aquele documento? Quem vai ler aquele documento? Qual é a razão daquilo? Você não poluir a tua petição inicial e passar a imagem de ser um poluidor. Desculpa, brincadeira. Mas apenas para colocar assim que uma petição enxuta, clara, que você vai ler depois e sinta orgulho, olha, isso aqui tá bonito. Não é sinal de sucesso que vai dar certo ao final, mas você está palmilhando uma via para que você saiba que, olha, esse é um bom profissional. Esse é um profissional que sabe trazer à justiça o que realmente importa. Nesse caso, pode ter ou não pode ter razão, mas isso tudo valoriza o trabalho e facilita o exame da pretensão. Não raro, você tem lá um perito judicial que apresenta a sua conclusão no processo, e aí vem a impugnação, uma outra manifestação da parte autora com impugnação, e aí traz lá também documentos elegíveis, né? Documentos elegíveis, e não é assim documentos elegíveis que o advogado traduz embaixo o que significa aquilo lá. Não, deixa por conta. O advogado tampouco conseguiu entender bem o que está ali, mas alguém há de conseguir entender. Não dá. Você é a patrona da causa. Você é o patrono da causa. Você que tem que levar o fato para que ele seja analisado. E não pensar, né, que tudo vai dar certo ao final. Se tem uma coisa que advogado previdenciarista sabe, é que esse adágio não serve para processo judicial previdenciário. Não, porque no final dá tudo certo. Não. Muitos processos chegam ao final e não dão certo. E em alguns casos poderia ter tido uma sorte diferente. Aliás, você quer a prova de que alguns processos poderiam ter a sorte diferente se o profissional tivesse agido com diligência, reunido documentação, argumentado de maneira mais precisa? A prova cabal disso que eu estou falando são as pessoas que chegam ao seu escritório com uma sentença desfavorável e você consegue identificar que se você tivesse analisado aquele processo, teria feito diferente. Você consegue identificar aonde há o problema, por que houve um indeferimento, o que deixou de ser falado, o que deixou de ser apresentado, e você consegue identificar o quanto o advogado é indispensável para a administração da justiça. Mas não é qualquer advogado. É um advogado preparado, um advogado que sabe o que está fazendo, que é responsável naquilo que está fazendo, e aqui a minha dica é motivá-lo nesse desafio que é a preparação da advocacia previdenciária para a advocacia iniciante. Então, quando eu falo clareza, objetividade, eu trouxe exemplo da aposentadoria rural por idade. Posso colocar aqui tempo urbano informal. Trabalhou como garçom informal no restaurante tal por 3 anos. Tá, ok. Quais são os documentos que indicam isso? Porque o artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213, diz que para a comprovação do tempo de serviço ou para a comprovação do tempo de contribuição, é insuficiente a prova testemunhal, se exige um início de prova material contemporânea aos fatos. Então, eu devo ter algum elemento probatório documental mínimo para ser confortado por prova testemunhal. Então, trabalhou naquele restaurante e os documentos são esses. Esse é o documento tal. E fazer uma relação dos documentos que estão acompanhando. Não é nenhum luxo fazer uma relação dos documentos e a que fatos eles desejam comprovar, que fatos eles estão ali comprovando ou evidenciando para facilitar a análise por parte do Poder Judiciário, para minimizar as chances de erro por parte do Poder Judiciário. Vou fechar aqui, vou fazer um parênteses, disse há pouco, né? Será que os advogados erram, será que os juízes erram? Nós erramos muito, por maior que seja o nosso esforço para acertar sempre. Por vezes é uma interpretação equivocada do direito e também pode acontecer na análise de fatos. E acontece.
Me recordo, né, de tantos assim que pude verificar, mas um assim que me vi livre como juiz de cometer um grande erro judiciário contra um trabalhador. Era um auxílio, à época um auxílio-doença, então auxílio por incapacidade temporária. Se tratava de um carpinteiro com 50 e tantos anos e era uma ação de incapacidade, de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença. Indeferido no INSS, foi determinada uma perícia judicial, ele veio à justiça nos juizados especiais federais sem advogado, artigo 10 da lei 10.259, então sem advogado. Chegou lá, foi determinada a perícia judicial vem e diz, olha, ele está com dor nas costas, não tem sinais de dores, porém, não consigo identificar a incapacidade laboral, aí alega que está esperando cirurgia no SUS há 4 anos, mas não tem nenhum documento disso, capaz para o trabalho de carpintaria. Bem, diante daquilo, e falta de advogado, não houve impugnação do laudo pericial e a sentença foi de improcedência do pedido. E daí, com a sentença de improcedência, comunicaram esse senhor e perguntaram se ele queria recorrer. E eles querem recorrer, porque eu estou incapaz de ser. Então a justiça nomeou um advogado dativo para interpor recurso contra aquela sentença. O advogado dativo, que nem conversou com ele e que nem reuniu outros elementos, apresentou um recurso, interpôs um recurso de apelação, dizendo que o laudo era indevido, que ele estava incapaz sim, mas não havia outros elementos médicos em que se apoiar. E eu era o relator desse processo na turma recursal. Então, quando chegou para mim esse processo da turma recursal, eu disse, bom, isso aqui não tem por onde sair, é confirmar a sentença de improcedência, está capaz para o trabalho. A única prova que tinha era do perito judicial, dizendo que estava capaz para o trabalho. Acontece que, no dia da sessão de julgamento, eu era também presidente da turma recursal à época, este senhor e a sua mãe foram acompanhar a sessão de julgamento e pediram o que se chama preferência em relação ao julgamento. Quando você pede preferência, é que logo após as sustentações orais, o colegiado proclama o resultado dos julgamentos, dando ciência naquele momento, né? E não precisa a pessoa aguardar a comunicação oficial. E ele pediu preferência. E quando, então eu chamo o senhor João, tal, né? Está presente, daí ele levantou, está presente, você pode vir aqui para eu lhe dar o resultado do seu recurso. Aí ele se aproxima, vem ele lá do fundo da sala, apoiado na sua mãe, andando passos de 15, 20 centímetros aos poucos, travado, porque tinha sido operado pelo SUS, e desde que foi operado pelo SUS, demorou ali 8 meses, 1 ano desde a cirurgia, ele não tinha condições de voltar ao trabalho, estava realmente operado, não era apenas uma dor nas costas, como havia dito o perito judicial. E quando era para eu dar o resultado para ele, então, que o recurso dele tinha sido contrário, eu disse, poxa vida, eu não vou poder dizer para esse senhor que ele pode trabalhar, vou ter que dar alguma coisa aqui, alguma resposta vou ter que dar. E disse, pois bem, seu João, nós ainda não temos uma resposta para o seu caso, mas estamos quase lá. Nós precisamos fazer mais uma perícia no senhor, e aí nós vamos ter certeza da sua condição, tudo bem? E aí ele voltou a agradecer, você pode aguardar aqui, isso se deu em Curitiba, numa sessão de julgamento, ali nós temos médicos peritos que atuam no prédio da Justiça Federal no centro, na cidade de Curitiba, pedi para um deles, doutor Elcio Júlio, à época, médico do trabalho, se sobe aqui, tem condições de analisar para mim, analisou, chamou, fez uma nova perícia e lá da sala, ao longo da sessão, fez sinal assim para mim, do tipo, aposentadoria por invalidez, não tem a mínima condição de voltar ao trabalho. Estávamos a ponto, se esse senhor não tivesse chegado ali, pedido de preferência, nós teríamos cometido uma injustiça tremenda, dolorosa, ia ter que prestar contas desse dia no futuro, né? Felizmente, graças a Deus, tivemos condições de corrigir esse erro e assim, não por dolo, não por negligência, não por maldade, nós acabamos errando também. E uma petição clara, uma petição que aponte de maneira objetiva, uma petição que traga aquilo que realmente importa, nos auxilia a errar menos, nos auxilia na construção de uma decisão de mérito justa pela cooperação processual, como diz o artigo 6º do Código de Processo Civil. Quando eu falo ali clareza, objetividade, cooperação, especificidade, é dizer exatamente, olha, o trabalho urbano era nesse restaurante, ou o trabalho rural era nessa condição, aqui estão os documentos, tal documento vai demonstrar isso. Quando se trata de atividade especial, a situação é ainda mais importante, isso é ainda mais importante, a relação dos períodos, qual era a empresa, qual era o agente nocivo, qual é o documento técnico que está corroborando aquela alegação que foi negligenciado pelo INSS, ou que não foi considerado porque o INSS simplesmente não acolhe aquele tipo de especialidade para fins previdenciários, né? Tudo isso tem que ser especificado. Coloco aqui a contextualização, ela é importante. A contextualização, o processo de LOAS, benefício assistencial, né? Quem é que reside, qual é o grupo familiar, qual é a deficiência, quais as dificuldades enfrentadas pela pessoa com deficiência ou pela pessoa idosa, quais os gastos que aquela família tem e que demonstra que os recursos são insuficientes, embora o INSS tenha indeferido o benefício assistencial porque a renda mensal familiar era superior a 1/4 do salário mínimo, né? Não deixe fio solto no que diz respeito a quais os elementos, quais os componentes
do grupo familiar que residem sob o mesmo teto. Se há uma separação, o marido, que é o que tinha uma renda maior, não está sob o mesmo teto porque houve uma separação, procura demonstrar esse fato, não deixe um fio solto, não creia, não é, que essas incompreensões serão solucionadas favoravelmente à parte autora. Procure deixar claro, né? Procure cooperar nesse sentido também. Essa contextualização ela é bastante importante em qualquer ação previdenciária que se busque. E o amparo normativo jurisprudencial, como eu disse, né, sem muito falar, apenas colocando de maneira recortada, de maneira enxuta, como quem sabe o que está fazendo, né? Como quem sabe o que está fazendo. Muitas vezes nós vemos ali petições de aposentadoria rural por idade que são todas elas padronizadas. Eu sei que também sentenças são padronizadas, muitas vezes parece que são sentenças genéricas ou decisões genéricas. Bom, esse é um problema também a ser atacado pela via recursal. Mas me cumpre aqui municiá-los e bem prepará-los e prepará-las em relação às petições iniciais, em relação às manifestações dos advogados no processo. Então, o amparo normativo, o dispositivo legal é esse, amparo jurisprudencial, os precedentes em que estou me amparando são esses, trazer apenas o essencial, procurar dar especificidade, quer dizer, o caso concreto é a fulana, ela trabalha desta maneira, trabalha na roça, o fato do marido trabalhar no meio urbano, de ter rendimento, jamais permitiu que ela deixasse o meio rural, ela continuou sendo lavradora, não pode ser prejudicada a sua condição de trabalhadora rural pelo fato do marido exercer atividade urbana. E aqui faço um parênteses importante, não deixe de explorar nas suas argumentações o julgamento na perspectiva de gênero, que tem revolucionado a jurisprudência previdenciária mediante a identificação de estigmas, de preconceitos em relação às mulheres e de decisões judiciais que poderiam reforçar a sua dependência em relação ao homem e não promover a autonomia e a emancipação. É isso que busca o julgamento na perspectiva de gênero, a resolução 493 do Conselho Nacional de Justiça. De observância obrigatória por todos os tribunais. Dito isso, meus caros, nesses minutos finais, ainda sobre petição inicial, quero chamar atenção para alguns pontos. Você pode colocar, eu coloco aqui algumas preliminares na petição inicial, também para evitar ruídos, para evitar mal compreendidos, né? Por vezes, ali, nós gastamos um bom tempo falando sobre o interesse de agir, né? Quem sabe uma preliminar, para evitar ruído, uma preliminar sobre o interesse de agir. Você se antecipa ao problema relativo ao interesse de agir, pode ser no contexto da automação ou não. Pode ter um tópico na tua petição inicial do interesse de agir. Quer dizer, por que eu estou aqui? Porque é necessário e útil o provimento jurisdicional. Porque eu busquei a via administrativa, apresentei os fatos lá e houve um indeferimento. E coloca de maneira enxuta ali por que é que há um interesse de agir. Olha, não estamos aqui porque queremos pular o INSS, queremos discutir processo judicial apenas. Não, fizemos todos os esforços para resolver o problema do processo administrativo, não foi possível, torna-se necessária a prestação jurisdicional. Quer dizer, contextualizar isso é bastante importante. E eu dou aqui uma sugestão depois do pedido, né, ainda envolvendo interesse de agir. Por vezes, você faz todo um pedido lá, ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, ou aposentadoria por idade, ou benefício por incapacidade, e o juiz vai entender que, na verdade, não tem interesse de agir. Então, quem sabe sucessivamente, mesmo você já tendo colocado o capítulo de preliminar de interesse de agir, de que há o interesse de agir, sucessivamente, caso Vossa Excelência compreenda que não há o interesse de agir, porque faltou algum fato ser deduzido perante o INSS, o que não se espera, mas é por amor ao argumento, né? Então, sucessivamente, um pedido subsidiário para que se suspenda o processo. Isso pode ser colocado logo na sequência ali dessa preliminar sobre interesse de agir, que se suspenda o processo, que se determine a reabertura do processo administrativo, a reabertura da tarefa, para que o INSS então se pronuncie sobre determinado fato. Porque se o INSS disser não, ainda segue o processo sem que se discuta mais sobre a necessidade da tutela jurisdicional. Que se siga o processo sabendo que o INSS indeferiu, né? Então, esse é um ponto que pode ser feito, um pedido sucessivo. Então, olha, caso eu entenda que não há interesse de agir, e por que isso? Porque eu aproveito o processo administrativo, eu aproveito aquela DER, eu aproveito, caso tenha sucesso na demanda, os efeitos financeiros desde aquela DER, porque o requerimento administrativo, como regra geral, é o marco jurídico, marco legal, que fixa o termo inicial de benefícios. E, por fim, posso colocar também ali
se não, nada der certo em relação a isso, um pleito sucessivo vai dizer, olha, então extinga esse processo seu mérito, mas determina o INSS, permite o INSS a reabertura do processo administrativo. Então, se não quer manter o processo suspenso, para não fazer acervo na vara, para que a tramitação média, o tempo de duração dos processos não se alongue nessa unidade jurisdicional, então se extingue o processo, mas se determine a reabertura do processo administrativo para que possa se voltar na via administrativa e se discutir ainda o mesmo requerimento administrativo, preservando-se os efeitos financeiros correspondentes. Isso aqui pode ser colocado numa preliminar, numa petição inicial. Na sequência, eu vou trazer aqui também mas eu posso adiantar, em alguns casos é adequado que se coloque uma preliminar de inexistência de coisa julgada, né? Por vezes, pode haver uma incompreensão com relação a esse ponto de identificação de que há uma coisa julgada, que já foi discutida essa demanda, e você vai dizer, não, há uma alteração na causa de pedir, há uma alteração nas circunstâncias de fato, e eu me permito, nesses minutos finais desta aula, trazer um exemplo. E esse exemplo que eu vou trazer em relação a alteração da causa de pedir e nova discussão de direito vai palmilhar, vamos colocar assim, vai pavimentar a discussão que teremos no nosso próximo vídeo, quando fala do artigo 129, quando vamos falar do artigo 129A da Lei 8.213 e os requisitos para a petição inicial nas ações de benefício por incapacidade e os documentos indispensáveis. Mas o ponto fundamental que quero trazer aqui, nesta parte final, é de que a coisa julgada na relação de trato sucessivo, como é o benefício previdenciário que se renova mês a mês, ela faz lei entre as partes e deve ser observada enquanto permanecerem inalteradas, enquanto permanecerem mantidas, portanto, as circunstâncias de fato e de direito que justificaram a decisão judicial. Imagine uma ação de auxílio-doença. O juiz julgou improcedente porque a perícia entendeu que estava capaz o trabalhador para o exercício de sua atividade habitual. Transitou em julgado. Aí a pessoa tem um agravamento da sua condição clínica ou tem um internamento. Ora, há uma alteração do quadro clínico, um agravamento ou uma progressão da patologia, ela pode requerer novamente o benefício na esfera administrativa. Se indeferido novamente o benefício, ela pode discutir novamente, ela pode propor uma nova ação de concessão de benefício de auxílio-doença. É a mesma parte, é o mesmo real, são as mesmas partes, mas o pedido é de um outro benefício requerido mais para cá, mais recentemente, e a causa de pedir é outra porque os fatos não são o mesmo. Houve uma alteração no plano fático, ou seja, o agravamento da condição de saúde, a piora da pessoa em relação ao quadro verificado na ação anterior. Essa alteração nas circunstâncias de fato, essa progressão, esse agravamento, essa agudização do quadro, ou um internamento, quer dizer, essa mudança do quadro fático, implica alteração da causa remota. De maneira que não vai constituir ofensa à coisa julgada uma propositura de uma nova ação de concessão de benefício por incapacidade. E da mesma maneira, uma ação de concessão de benefício. Imagine agora um outro caso. Eu tenho lá uma ação de concessão, o perito disse que estava incapaz para o trabalho, o juiz reconheceu o direito ao benefício, concedeu o auxílio-doença, antecipou a tutela, o INSS recorreu, foi negado o provimento ao recurso, transitou em julgado o processo favoravelmente ao autor. Mas lá adiante, o INSS identifica que houve a recuperação da capacidade para o trabalho. Então, essa pessoa não vai ficar recebendo o resto da vida um benefício que é devido enquanto perdurar a situação de incapacidade. É por isso que se autoriza ao INSS a cessação do benefício por incapacidade, uma vez identificada a recuperação da capacidade do trabalho, a alteração das circunstâncias de fato que ensejaram a concessão do benefício. Só que o INSS não pode sair por aí caçando benefício concedido judicialmente sem que de fato tenha havido a recuperação da capacidade laboral, sem que se consiga identificar que as circunstâncias de fato eram uma quando da concessão do benefício e outra agora na revisão feita pelo INSS para a cessação do benefício. Dito isso, meus caros, essa chamada sentença rebus sic stantibus, sentença cujos efeitos duram enquanto perdurarem as circunstâncias de fato, é algo do dia a dia do processo judicial previdenciário. E a prova disso é que nós temos um diploma legal só para isso. Veremos na próxima aula agora o artigo 129A da Lei 8.213. Vejo vocês ali.